Graça e paz aos irmãos. Eu agradeço essa rica oportunidade e que Deus seja louvado. Antes, vamos fazer uma breve oração ao nosso Deus Altíssimo. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu grande amor e pela tua misericórdia. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que está aqui, Senhor. Eu oro e te peço de todo o meu coração para que o Senhor faça a tua vontade, Senhor, na vida de cada um, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Faz, Senhor, teu mover, Senhor, em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vivemos um tempo de caos, onde há guerras no plano dos homens, físicas, e guerras espirituais. Vivemos um tempo onde o diabo, como um lobo feroz, tenta nos atacar e ao nosso derredor lança contra nós todo tipo de seta. Vivemos um tempo em que o mundo tenta nos demonizar, falando que os nossos princípios são ultrapassados, que somos pessoas ruins e cruéis. Fora a carne, o velho homem que sempre quer viver em nós. E também tem o pecado, o astuto pecado, que com sua maldade, os seus encantos, conseguiu derrubar anjos e também quer derrubar a gente. E diante de tudo isso, eu pergunto para vocês: como vai vocês? Como vai a vida de vocês? Como está o coração de cada um? Às vezes, o seu coração, você pode estar triste, infeliz. Às vezes você põe uma capa de sorriso e por detrás, às vezes você está tão infeliz, triste com algo. E às vezes a pergunta que vem é: por que eu estou assim? Por que isso está acontecendo comigo? E a resposta é: porque às vezes, em algum momento da nossa vida, nós deixamos de cuidar daquilo que entra dentro do nosso coração. E baseado nessa palavra, inspirado nessa mensagem, vamos abrir em Lucas 6,45. Essa mensagem foi inspirada nessa passagem. O que eu quero dizer? Em Lucas 6,45, Jesus disse: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala daquilo que o seu coração está cheio. Baseado nessa passagem, podemos entender que o coração é o grande depósito, é o maior depósito que nós possamos ter, porque nele guardamos coisas de uma vida inteira, desde o momento em que tivemos a consciência de nossos atos e palavras até o final da nossa vida. Nós estamos o tempo todo guardando coisas dentro do coração. E dependendo do que a gente guarda nele, se resulta em uma vida infeliz muitas vezes. Em limitações terríveis que nos impedem de viver a vida. E eu pontuei 5 coisas que às vezes carregamos no coração e que nos impede de viver. A primeira é a culpa. Baseado em Salmos 38, versículo 4. O salmista diz, Davi: as minhas culpas me afogam, são como um fardo insuportável. Às vezes carregamos a culpa dentro de nós, muitas vezes por coisa que a gente nem fez, por erro que a gente nem fez, mas por não ter conseguido ajudar alguém. Às vezes você carrega uma culpa
não ter sido capaz de exercer algo. Às vezes você carrega a culpa por um acidente que você causou, que fez mal ao próximo. E como o salmista diz, a culpa é algo que nos afoga. E como consequência do afogamento, isso nos impede de viver. O fôlego está sendo tirado de dentro de nós. Quando a gente se afoga, é isso que acontece. O ar, que simboliza a vida, vai se esvaiando, vai se perdendo. Às vezes a gente carrega a culpa de algo que às vezes a gente até pediu perdão a Deus, Deus já nos perdoou, mas às vezes a gente não nos perdoou. E como consequência, a vida perde o sabor. Porque alguém que vive em culpa nunca estará feliz verdadeiramente. A culpa, muitas vezes, pode nos levar ao arrependimento, quando a gente se sente culpado, se arrepende, pede perdão e crê no perdão de Deus. Isso é bom, quando gera isso, mas a culpa também pode gerar morte, pode gerar remorso, e remorso pode levar a gente à morte. Judas se sentiu culpado depois do erro que fez. O remorso e a culpa o destruiu por dentro. Ele podia ter se arrependido e voltado a Cristo, mas não fez por quê? Porque ele só enxergava a culpa. E a culpa fez o papel dela, destruiu ele ali. Se você se sente culpado por algo, peça perdão a Deus. Se você já pediu perdão a Deus, se perdoe. Porque caso contrário, o grande inimigo da nossa alma vai usar essa culpa para te limitar, para te impedir de ver as coisas de Deus, de experimentá-las no total potencial que Deus quer que você experimente. A culpa é uma arma que pode ferir a nossa alma por uma vida inteira. Existem pessoas que morrem levando a culpa consigo. Quão infeliz é esse destino. Outra coisa que muitas vezes carregamos em nosso coração, que também está ligado com essa, é a falta de liberar ou pedir perdão. Em Marcos 11, 26, Jesus diz: mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não os perdoará. Gente, isso é tão sério e tão profundo. A falta de pedir ou liberar perdão tem adoecido muitas pessoas dentro e fora da igreja. É cientificamente comprovado que as pessoas que perdoam mais são menos propícias a adoecerem, a contrair enfermidades. A falta de pedir ou liberar perdão também adoece a sua alma. Muitas pessoas pensam que o perdão é um bem que você faz para o próximo. No nosso caso, o perdão é um remédio para nós mesmos. É um sinal de cuidado próprio. É um sinal de que o amor de Deus está em ti. Perdoar, mesmo quando a pessoa não te pediu perdão, é um ato que você faz de liberar do seu coração qualquer resquício de coisa imunda que possa te contaminar e te destruir. Existem pessoas que pensam que o perdão só é dado para quem merece. Existem pessoas que dizem que perdoar é difícil porque baseia o perdão em sentimentos. Mas o perdão não é um sentimento. O perdão é uma escolha. A escolha de liberar do seu coração qualquer mágoa, qualquer ódio que você possa ter contra o próximo. Aquele que perdoa não carrega dentro de si ódio. Mas aquele que não perdoa carrega em si ódio, carrega em si mágoa. E outra hora, como diz, é culpado de assassinato. Que dentro de ti
você matou aquela pessoa várias vezes. Porque a ausência do perdão te faz uma pessoa agressiva, te faz uma pessoa perturbada. Você está no momento lá, de boa, aí você vê aquela pessoa que te fez mal, seu dia já era. Perdeu o dia, alguns perdem a semana. Ah, por que aquele cara veio aqui? Ah, por que ele não morre logo? A falta de perdão, infelizmente, tem entrado nas igrejas. As pessoas não acreditam no perdão, porque se elas não liberam o perdão, então elas não creem que Deus perdoou elas. Porque se eu não perdoo o meu próximo, porque na minha concepção, se eu não perdoo, porque ele não é digno de perdão. Ah, então você, eu, nós somos dignos de sermos perdoados por Deus? Mas a questão, não. A falta de perdão é um ato de ingratidão com Deus. Você está dizendo, Deus, eu não sou como você. Eu vou liberar perdão para quem merece. Aí liga o perdão a meritocracia, a mérito. Muitas pessoas estão aumentando as filas nas alas de psicólogos e psiquiatras, porque carregam tantas enfermidades dentro da alma, da mente, do coração, porque não liberaram o perdão. Se basear o perdão em sentimentos ou em méritos, então perdoar é difícil. Irmãos, perdoar não é difícil. Quando a gente entende que o perdão é uma escolha e é um mandamento que Deus nos dá, perdoai-os, porque é uma escolha. Os sentimentos nos enganam, mas os mandamentos e ensinos do Pai, eterno, vivo, jamais nos enganará. Porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele não quer que sejamos escravizados a sentimentos ruins. E até mesmo aquela própria pessoa. Existem aqueles que levam para o túmulo, morrem carregando aquela pessoa consigo a vida inteira, porque não conseguiram liberar o coração do perdão. Ah, mas ele não me pediu perdão. E daí? Perdoe. Perdoe. Faça bem para a sua própria alma. Faz esse bem para si mesmo. A sua vida tem valor. E se você viver sem perdoar, a sua vida se torna tão pesada. Ai, eu tenho medo de pedir perdão e a pessoa não me perdoar. Irmãos, é ela com Deus. O ato de pedir perdão tem que vir de você. Se nessa noite você sabe que você errou com alguém, peça perdão. Ah, mas se essa pessoa não me perdoar, é problema dela com Deus. Você entende que você errou e que você quer se livrar desse mal que te corrói, que gera culpa, que outra hora afoga e mata a pessoa, né? Colossenses 3,13 nos diz para perdoarmos como o Senhor nos perdoou. Aí mais uma prova que o perdão é uma escolha. Como a gente perdoa como o Senhor nos perdoou? Através do Espírito Santo e através da decisão de perdoar. Outra coisa que carregamos em nosso coração e que também gera em nós tanta infelicidade e nos impede de sentir alegria é o desamor próprio. Em Marcos, capítulo 12, versículo 31, Jesus está falando do segundo maior mandamento. Ame ao teu próximo como a si mesmo. Mas como eu vou amar o meu próximo se eu não amo a mim? Se você não se ama, como você vai amar o próximo? Você não vai amá-lo da forma certa. Para amar o próximo da forma certa, você tem que se amar primeiro. Isso é tão sério que quando você não se ama, você quebra uma linha de erros terríveis
Porque, primeiro, se você não se ama, você não ama o próximo. Se você não ama o próximo, você não ama Deus. Porque como você pode amar a Deus a quem você não vê, se você não ama o próximo a quem você vê? Existem pessoas que amam mais a religião, a aparência, a coisas tão passageiras do que a si mesmo, que não consegue ver valor em si mesmos. Amados, deixa eu dizer a cada um de vocês, não me entenda mal, porque depois de Deus, a pessoa mais importante na sua vida é você. Porque Deus confiou a você uma vida. Ele te deu essa vida. Te confiou uma responsabilidade de cuidar da sua vida. E através de sua vida você ser um canal de bênçãos. Mas se você não se ama, não importa o que você faça, nada será verdadeiro. Porque o amor dá forma aos nossos corações. O amor que desce do Pai, vem sobre nós. Ele procede no nosso coração, mas ele é maior que o nosso coração. E ele dá forma ao nosso coração. De modo que sem amor, tudo perde o sentido. Se você não se ama, você não ama nada nessa vida. Se você tem dificuldade de se amar, peça ajuda ao Senhor. Porque Paulo, quando ele fala, aquela famosa passagem, 1 Coríntios 13, capítulo do amor, ele diz, parafraseando, que eu posso falar a língua dos anjos, eu posso conhecer os mistérios espirituais, desvendar, ter conhecimento dos mistérios, ainda assim sem amor, eu sou um barulho insuportável aos ouvidos de Deus. Eu posso doar todos os meus bens aos pobres e sustentar dezenas de pessoas e ainda assim não carregar amor em mim. Eu posso dar meu corpo para ser queimado, morrer como mártir, em nome de uma religião, de uma causa, e ainda assim não carregar amor dentro de mim. Nada disso será verdade para mim, muito menos para Deus. Porque é o amor que torna tudo nossa vida válido diante de Deus através da sua palavra. O objetivo da fé é nos ligar com Deus, nos levar ao arrependimento e à salvação, mas também a nos transformar em pessoas que amam, para que quando o próximo vê o amor de Deus atuando na nossa vida, ele creia em Jesus Cristo. Um amor que vai além de obras, de palavras, um amor que dá forma ao seu coração. Esse é o amor, o verdadeiro amor. No mundo há outros tipos de amores que não são amor. São mentiras, são façantes. Porque todo verdadeiro amor vem daquele que é amor, que é Deus. E quando esse amor está em nós, a gente aprende a nos amar. A gente aprende a amar o próximo como consequência disso. E assim cumprimos a lei de Cristo. Porque se você não ama a si mesmo e não ama o teu próximo, você não está cumprindo o mandamento que Cristo nos deixou. Disse o Senhor Jesus, um novo mandamento vos dou, que ame uns aos outros como eu os amei. Assim deveis amar uns aos outros. Então, eu digo para vocês, irmão, que é um desastre quando o cristão não consegue amar a si mesmo. A sua vida é um desastre. De modo que não importa o que ele faça, nada terá profundidade verdadeira. Nada será verdadeiro. É o amor que torna tudo verdadeiro. O amor de Deus em nós. E o diabo tem escravizado muitas pessoas quando ele faz elas se odiarem. Não estou dizendo aqui que nós somos bons. Não, pelo contrário. Nós somos terrivelmente dependentes da misericórdia e da graça do Senhor. Somos absurdamente dependentes dele. Mas é preciso entender que o Senhor quer que nos amemos. Quando você faz mal a si próprio, se maldiz, se ofende,
Ah, sou feio. Ah, sou burro. Lança contra ti mesmo palavras contrárias. Você está desagradando a Deus. E como consequência você está agradando ao inimigo. É isso mesmo. Você é isso mesmo. Está lá falando. Quando Deus fala, não, você não é. Você é meu filho amado, no qual Jesus Cristo deu a vida para que fosse reconciliado com Deus. E não entende errado, porque quando a gente se ama, a gente não é uma pessoa egoísta. O amor do mundo é egoísta. O amor do mundo faz te pensar em si mesmo acima dos outros. Mas não é. Quando a gente se ama da forma certa, a gente compartilha a palavra com quem precisa, o alimento com quem precisa, o ombro com quem precisa. Porque a gente faz para o próximo aquilo que também queríamos que fizesse para nós. O amor é o remédio que cura a alma, que cura o coração, que cura a mente. O amor também é o tempero que dá sabor à vida, que nos dá motivo a querer viver. Esse amor é o próprio Deus. E Ele diz, nessa noite, ame-se e ame também o próximo. Outra coisa que muitas vezes carregamos em nosso coração, que torna a vida tão pesarosa, tão infeliz, é a religiosidade, a frieza. Em Isaías 29:13, diz uma passagem tremenda, triste, diz assim: o Senhor, isso é Deus, diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita de regras e somente ensinos de homens. A religiosidade, ela entra muitas vezes na nossa vida aos poucos. Se a gente não vigiar, ela vem entrando devagar nas mínimas coisas. E ela vai nos contaminando. E ela vai nos fazendo pessoas cruéis. A religiosidade tem o poder de fazer um cristão se tornar alguém cruel. Aí você faz as coisas só por fazer. Você já não sente aquele amor dentro de ti, o fogo do Espírito. Você faz rotina, porque, afinal de contas, temos que cumprir uma escala, cumprir um cronograma. E é importante, não é mesmo? Eu já não sinto mais nada, mas eu tô lá. Tô na igreja. Tô fazendo o meu papel. Ou então, a religiosidade nos faz ser parecido com aqueles que perseguiam a Jesus. Afinal, a maior perseguição que Cristo sofreu foi de religiosos. Porque, irmãos, eu vou dizer que a religião sem amor é uma tragédia. A religião sem amor é uma tragédia. Porque ela tem o poder de deformar a imagem e semelhança de Deus, que somos nós. Você se torna uma pessoa cruel. Morre alguém sem conhecer Jesus. Em vez de você se apiedar, você fala, tá vendo? Bem feito, foi pro inferno. Alguns são capazes de falar isso até para a própria família daquele que morreu. Como pode o amor de Deus estar dentro de ti se você se expressa assim? Mas o religioso, ele se expressa assim. O religioso, ele fica observando as pessoas, medindo. Ó, aquele ali, ó, não nasceu de novo não. Tem que nascer de novo. Ó, aquele ali, ó, ele é fraco. O
O religioso vai de abismo a abismo. Porque em vez de ele estar se aproximando de quem Cristo é, ele está se aproximando do diabo. Porque onde há religiosidade, há toda sorte de imundície. Há a ganância, a imoralidade sexual, há assassinatos, crueldade, tanto de ministério como fisicamente também. Jesus disse: desejo misericórdia e não sacrifício. Se soubesse o que significam essas palavras, vocês não teriam condenado tantos inocentes. Por que Jesus diz isso? Porque o povo estava condenando inocentes e depois eles iam ao templo oferecer sacrifício a Deus. Eles iam ao templo adorar Yahvé. Quando por debaixo dos panos faziam crueldades. Que tipo de crueldades? Muitas vezes o coração que está em religiosidade faz. A calúnia. Você está caluniando o outro pelas costas. Você está se formando em um grupinho fechado. Porque um religioso, ele arranja outros religiosos para fazer as suas artimanhas. Para excluir aqueles que não entram no padrão deles. Que não se encaixam com a visão deles. Se torna inimigo. Assim como aquele homem lá que nasceu em Belém, Nazaré. Pode vir coisa boa? Não quero ser discípulos dele. Somos discípulos de Moisés. Nós seguimos as leis. Aquela famosa passagem que mostra muito a crueldade da religiosidade é a maravilhosa parábola do bom samaritano. Irmãos, por que o sacerdote e o levita não socorreram o irmão deles, o judeu? Porque a passagem diz que ele foi espancado até quase a morte. Então ele estava em sangramento. E pelas regras, um sacerdote não pode tocar em alguém com sangue. Não pode tocar em sangue. Alguém sujo de sangue. Então, para seguir uma regra, eu escolho deixar morrer quem eu devo salvar. Esse é o caminho do religioso, a religiosidade. E quando não é assim, o religioso é outro tipo, o ganancioso. Tá vendo aquele que entrou na igreja? É, bem arrumado, né? Sim, bem arrumado. Empresário. Vamos dar uma visita na casa dele. Ah, e tem aquele outro também, aquele mais simplesinho que entrou. Não. Nós temos que almejar coisas grandes. Comer o melhor dessa terra. Quando o melhor dessa terra é ter paz com Deus. Eu visitei uma pessoa, uma vez, para almoçar com ela. Aí ela tinha um ovo frito. Ela falou assim: desculpa não ter nada melhor para te oferecer. Eu falo: esse é o melhor desse dia. Porque quando a gente entende que o melhor é ter paz com Deus, o melhor dessa terra não é a comida mais cara, mais saborosa. O melhor dessa terra é a paz de Deus. De modo que uma comida simples se torna agradável. Mas o religioso não entende isso. Porque ele quer aquilo que os olhos dele cobiçam. A religiosidade nos leva também a matarmos o próximo. Em alguns casos, literalmente. Outros ministerialmente. Tá vendo aquele cara lá?
que Jesus está causando muito problema, muitos mal, tá ensinando do reino de Deus, curando no sábado. Pode curar no sábado? Veio nos outros dias para ser curados, mas não no sábado. Eles nem prestavam atenção no que estavam falando. Venham no outro dia para serem curados. Mas eles falavam isso porque eles não sabiam que Jesus vinha da parte de Deus. Mentira, sabiam sim. Sabiam sim. Mas eles amavam mais o título, a posição deles, do que o trabalhar de Deus. Como você sabe que eles sabiam? Porque Nicodemos, uma vez, conversou com Jesus, e o que ele falou? Mestre, sabemos que vem da parte de Deus, pois ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Mas a religiosidade cega as pessoas, nos torna cruéis, nos torna cegos, nos torna frios, nos torna pessoas robóticas, que faz as coisas por fazer, esquece que é um Deus santo, vivo, que reina, não é uma pedra, não é uma imagem feita por mãos humanas. É o Deus que um dia desceu nessa terra, sujeitou a forma humana, se humilhou e morreu a nossa morte, para que pudéssemos ter a vida em nós, para que pudéssemos ser religados com aquele. Esse é o significado da palavra religião, religado com Deus. A verdadeira religião é essa. Estamos religados com Deus. Uma vez estando religados com Deus, nos tornamos pessoas que amam. Porque quando Tiago diz que a verdadeira religião é essa, cuidar dos órfãos da viúva, ele está dizendo, sejam pessoas de amor. Porque toda religião, porque a religião sem amor é uma tragédia. Que terrível é isso. Se a luz estiver em vós, for trevas, quão profunda trevas serão. Porque o religioso acha que está na luz, mas ele está nas trevas, caminhando para ela. Ele está sendo aquele homem que se engrandece a si mesmo, que quando ora diz, ó Deus, graças lhe dou, porque não sou como os demais homens, pecadores, adúlteros. Eu faço sacrifícios a ti, Senhor. Quando Deus olha e diz, nunca vos conheci. Senhor, mas em teu nome eu fiz tantas coisas. Curei, expulsei demônios. Apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. Religioso caminha de iniquidade em iniquidade. Irmãos, se não tomarmos cuidado, isso pode entrar em nossos corações. E o pecado é astuto. Ele vem aos poucos. Não tem problema não. Tem. Outra coisa que muitas vezes carregamos em nós, último ponto, é a falta de domínio próprio. Em Provérbios, capítulo 25, verso 28, ele diz, assim como uma cidade com os muros derrubados, é o homem que não domina a si mesmo. Você está com as defesas abertas. Você está exposto aos ataques do inimigo. E todo ataque do inimigo será efetivo contra você, se os seus muros estiverem derrubados. E dominar-se a si mesmo, domínio próprio,
Não é apenas em relação à ódio, à ira, mas em todas as áreas da vida. É saber se autocontrolar, controlar suas emoções, não ser dominado por seus desejos, não viver uma vida guiada a prazeres errados, dominar-se a si mesmo. É saber não ser escravo de nada que não seja Deus, porque a única escravidão boa é ser escravo de Deus que gera vida. Essa é a única escravidão boa. O homem e a mulher que não se domina será sempre escravo da circunstância, sempre escravo do diabo, sempre escravo do pecado. O homem e a mulher que não se domina sempre viverá uma vida infeliz, limitada, sempre será um instrumento de caos e de morte. Feche os buracos, os muros, ergam os muros. Se foram derrubados, ergam de novo os muros, reconstrói. Porque Deus não quer te ver ser um escravo. Para a liberdade, Cristo nos libertou. E essa liberdade gera vida em nós. E por falar em vida, uma vez eu perguntei para o meu amigo, para ouvir a opinião dele, qual é o sentido da vida? E ele me deu uma resposta simples, melhor do que a resposta de muitos religiosos que já têm resposta decorada. Ele apenas disse: vivê-la. Em Deuteronômio 30, versículo 19, diz: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolha, porém, a vida, para que você e a sua família vivam. Viver a vida. Deus nos chamou para viver a vida. E de na vida saber o que vale a vida. E de na vida saber o que não vale a vida. Para que você não viva com aquilo que não lhe faz viver. Para que você não morra naquilo que não produziu vida em você. De que adianta tantas conquistas exteriores se dentro dos nossos corações carregamos aquilo que impede de vivermos? Que adianta tantas obras se o lugar mais precioso, que é onde Deus habita, está cheio de tantas coisas que não agradam ao Pai, que não geram vida? Ah, mas o que é viver a vida para você? Viver a vida não é o que o mundo diz que é viver a vida. O que o mundo diz é libertinagem. A pessoa que faz tudo o que quer é uma escrava de si mesma, é uma idólatra de si mesma. Viver a vida é viver com Jesus. E conforme você vive com esse Cristo amado, com Deus, você passa a andar com Ele. E conforme você vai andando com Deus, você aprende a deixar para trás as coisas que não importam mais. E as coisas que não te faz bem. Caminhando com Jesus. Orando, meditando na sua palavra. Se aprofundando no seu relacionamento com Deus. Tenha como exemplo Enoque, em um tempo muito mais difícil que o nosso. Antes de Moisés,
num tempo cruel, ele andava com Deus. E o testemunho é esse, que Deus o tomou para si e ele não conheceu a morte. Nós não conheceremos a morte interna. Aprendemos a andar com Cristo e a deixar para fora aquilo que nos destrói, que nos faz mal. E andar com esse Deus, se aprofundando nele. A gente entra num estado de contemplação divina, de contemplação de Deus. E nesse estado, nós vivemos o céu na terra. De modo que viver é Cristo, morrer é lucro. Não importa se você vai morrer ou viver, você está com Cristo. Você está desfrutando um relacionamento tão profundo com Ele, que aquilo é o céu verdadeiro. E o céu só é céu por causa de Deus. Às vezes um homem de Deus, que por causa da fé, foi expulso da sua casa. Ele era jovem, casa rica, famosa. Passou a primeira noite dele no frio, embaixo de uma árvore, com fome e frio. Ele era um filho mimado, porque ele aceitou Jesus e foi expulso. Sabe o que ele disse? Que aquela noite foi o primeiro dia dele no paraíso. Infelizmente, a maioria nunca chegará nesse estado de contemplação divina, onde Deus basta em todas as áreas. Uma vez chegando nesse estado, nós entramos em um outro estado, um estado de contemplação da vida. Nesse estado a gente se torna pessoas que se maravilham com as obras do Pai, com a criação, em todas as áreas, a natureza, os pássaros, os montes, as estrelas, as pessoas, porque vemos a glória de Deus nela e como consequência nos tornamos pessoas mais gratas. Isso é viver a vida da forma certa. E você pode viver a vida da forma certa. Que aprendeu a deixar para trás, jogar fora as coisas que tentam contaminar o nosso coração. E é isso que o diabo quer. Ele contaminar o seu coração. Para que você jamais desfrute daquilo que Jesus conquistou para você da cruz. A casa que Deus gosta de estar é uma casa limpa, uma casa agradável. Essa é uma morada que devemos dar ao nosso Deus. Cada um, pois, avalia a si mesmo. Eu não conheço o coração de vocês. Só vocês e Deus conhecem os nossos corações. Quando falo vocês, também envolvo eu, tá, gente? Conhece os nossos corações. Ponha para fora. Jogue fora o que não vale a vida. Para terminar, Provérbios 4:23. Sabe o que diz em Provérbios 4:23? Que acima de tudo, guarde o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. Que o Senhor nos ajude. Papai, que o Senhor nos ajude a jogar fora o que não vale a vida.
Porque só assim a viveremos. Vamos orar, irmãos. Antes de tudo, eu peço perdão pelo nervosismo, tá? Vamos orar. Pai, Senhor Deus, para a liberdade, Cristo nos libertou. E a verdadeira liberdade, é viver contigo, Senhor. É desfrutar daquilo que o Senhor quer que a gente desfrute. É aprender contigo. É te amar de verdade. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos em todas as nossas limitações, perdoa-nos, revela em nós o que precisamos fazer, jogar fora, e aquilo que precisamos guardar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, visita cada um dos meus irmãos, visita a mim, visita todos nós, porque sem Ti a vida não vale nada. A vida só encontra sabor no Senhor. Visita os nossos corações, os nossos familiares, os nossos lares. E o principal, o lar interno de cada um de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade. Que o Teu nome seja exaltado. E quando sairmos desse templo, Senhor, que a Tua palavra esteja guardada em nossos corações sempre. E que possamos ser instrumentos do Senhor para levar vida, que é Jesus Cristo, ao próximo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.